Tá bem. Então, os componentes do nosso grupo são esses, e a gente vai falar sobre o monitoramento climático através do uso do Arduino do sensor. Então, pode passar, por favor. O problema que a gente traz é o seguinte: o monitoramento de parâmetros ambientais ele tem alguns desafios. E um grande desafio que existe é você coletar dados manuais, ele requer uma apresentação em loco, você precisa estar lá, você precisa estar ali na parte física, a presença física, e os dados eles normalmente não vão conseguir durar o tempo que um sensoramento remoto conseguiria coletar, né? Isso é um problema. Então, como que a gente pode fazer para a gente conseguir dados longos e contínuos, que não dependam de alguém? Então, a nossa solução é esse sistema de monitoramento remoto. Então, a gente utiliza o Arduino, programa ele, e ele coleta os dados do nosso sensor BME280 e transmite via Wi-Fi. Então, a gente fez o armazenamento na plataforma ThingSpeak, e aí permite o acesso à distância e a visualização desses gráficos por períodos bem maiores, permitindo essa análise de dados mais contínua. Agora, falando de materiais e custo do projeto. Então, a gente usou esse módulo Wi-Fi USP2866. A gente usou um nesse valor unitário, quatro cabos jumper, que tem mais ou menos esse valor de 0,45 centavos, um sensor BME, e a gente dedicou umas 12 horas aí fazendo tudo isso. Falando um pouco aqui do fluxograma, do funcionamento do circuito. Na parte de setup, ele inicia o serial, aí ele chama o sensor, primeiro ele faz uma verificação se o sensor está ok, senão ele printa no serial o erro. Aí, se sim, ele conecta o Wi-Fi, vem para essa pergunta aqui, né? Ele espera 15 segundos ou 15 mil milissegundos. Uma vez que se passa esse tempo, ele inicia o loop, lê a temperatura de pressão, umidade e temperatura, verifica a conexão Wi-Fi, printa os dados no monitor serial, conecta o servidor do ThingSpeak, envia os dados e atualiza o tempo da última conexão. Agora a apresentação. Olá pessoal, agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do nosso circuito. Essa daqui é a placa, a SP8266. Esse daqui é o nosso sensor, o BME280. Essa conexão dele. Ele está nesse tripé para prevenir mau contato, que a gente teve uns problemas de mau contato e ajudar a ficar mais estável. Ele está conectado aqui, mas é válido lembrar que a conexão dele é via internet. Ele só está aqui para a gente conseguir conferir o código rodando e no monitor serial. Aqui a gente pode ver, ele atualiza de 15 em 15 segundos e envia as informações para o ThingSpeak. Vamos esperar aqui a próxima atualização. Ó, última temperatura 28,31. E esperar chegar aqui. 28,31. Agora só fazendo um pequeno teste de prova, né? Vou colocar minha mão aqui. E o que a gente deve esperar é que a temperatura e a umidade subam, né? Com o calor da minha mão. Esperar. 29,04. A gente consegue ver aqui um pulinho na temperatura e agora carregou. Um pulinho na temperatura e um pulão na umidade. É isso, gente. Esse é o nosso circuito funcionando. Bom, agora falando um pouco sobre os comandos que a gente achou importantes. Primeiro, no setup, a gente tem esses dois include, que o primeiro do ESP826 Wi-Fi é para incluir a biblioteca do Wi-Fi, e esse Adafruit é para adicionar a biblioteca do sensor. Aí depois a gente tem o serial begin para começar a comunicação serial, e depois o BME begin para inicializar o sensor e o init Wi-Fi para conectar o dispositivo à internet. Aí depois no loop a gente tem esse if grandinho
que ele serve para garantir que os dados só sejam lidos e enviados a cada 15 segundos, para não travar o processador do ThinkSpeak. Aí depois a gente tem esses 3 BME Read para ler a temperatura, umidade e a pressão do ambiente. E na hora de enviar os dados, a gente tem essa função string, que é para montar a mensagem de envio. Depois o client print, que é para enviar os dados para o ThinkSpeak. Aí aqui a gente botou uma foto do nosso protótipo, esse aqui da direita, né? E ele está conectado exatamente como está a foto da esquerda, com os cabos de SDA e SCL e os de alimentação e o ground no ground. Agora falando um pouco sobre os desafios encontrados, o primeiro desafio que a gente teve foi em relação à rede Wi-Fi que a gente configurou na faculdade, quando o código estava funcionando, e a gente configurou para mim a rede doméstica de 5 GHz. Aí, tentando rodar aqui, a gente descobriu que o módulo que a gente estava usando só é compatível com rede 2.4 GHz. E aí a gente foi para o código modificar isso. Aí, quando a gente foi utilizar o código que tinha feito o backup, a gente descobriu também que o backup que a gente tinha feito lá na faculdade, no laboratório, tinha sido corrompido, porque a gente salvou ele num doc, no Google Drive, e a gente descobriu que o doc suprime algumas coisas do texto, alguns caracteres, e aí deixa incompatível com C++. A gente teve que fazer esse trabalho de readaptação do código do backup. Aí depois a gente aferiu que tinha um mau contato, provavelmente num jumper, que a gente tem, que estava saindo muito facinho, e o que acontecia é que os resultados lá no ThinkSpeak, eles ficavam constantes, estavam um valor fantasma. Aí a gente resolveu isso colocando naquele tripé que eu mostrei no vídeo e dando um nozinho também nos jumpers para ficar oscilando menos o sensor. E por último, quando a gente consertou tudo isso, no ThinkSpeak, umidade e pressão estavam recebendo os valores inversos. Umidade estava recebendo o valor de pressão e vice-versa. Aí a gente alterou no código a forma como era enviado, né? E consertou. Aí aqui os resultados. A amplitude térmica foi relativamente baixa, porque não foi um ambiente exposto, né? Foi feita a aferição aqui dentro do meu quarto, na minha casa. A gente pode perceber a umidade pelo tempo, a pressão. E o gráfico mais interessante aqui é esse sobreposto de temperatura e umidade, que ele meio que valida a nossa leitura como genuína, né? Porque a gente consegue observar claramente o padrão inversamente proporcional da umidade e da temperatura, exatamente como a gente esperaria de um modelo real, né? Para melhorias futuras, para esse nosso projeto virar um produto comercialmente viável, principalmente aprimorar as conexões, fazer algo mais definitivo, soldado, ao invés de usar jumpers, né? Para não ter esse tipo de mau contato, como a gente falou. Uma proteção, uma case 3D que conseguisse proteger das intempéries, porque um ótimo uso para isso seria externo, né? Autonomia de operação seria instalar uma bateria, né? E para caso haja uma falha de alimentação e tudo mais, uma queda de energia, talvez com uma fotocélula para deixar ele autossuficiente energeticamente, né? E o software desenvolver sistemas de alertas, né, que enviem mensagens ao invés de só registrar os dados, efetivamente fazer algo como acionar um alarme ou disparar uma mensagem de aviso, de alerta, alguma coisa assim. Essa foi a nossa apresentação, gente. Muito obrigado.